guys, good afternoon. How are you today? Today we'll talk about relative pronouns. Boa tarde, galera. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Não vejo a hora de voltar a termos nossas aulas presenciais, mas enquanto isso, vamos por aqui. Hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos, ou os relative pronouns. Nós temos duas palavras transparentes, não precisa nem traduzir, você já sabe o que significa. Mas pensando em português, o que significa um pronoun? O que é um pronome? Na verdade, para que nós utilizamos um pronome? Então, pronome é a palavra que é usada para substituir um nome. Por exemplo, pensando em português, eu vi o gato. O gato estava no jardim. Em vez de eu ficar falando gato, 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 eu vou substituir por uma palavrinha, que é o pronome relativo que. Eu vi o gato que estava no jardim. Aí eu não preciso mais ficar repetindo toda hora esse gato aí. É para isso que servem os pronomes, para evitar repetição. E em inglês, nós vamos ver aí que nós temos duas formas para falar o pronome que, né? E o pronome cujo, que vai indicar a posse. É o que a gente vai ver hoje. Existem mais? Existem, mas depois a gente vai vendo, certo? Antes disso, nós vamos ver aqui quais são as funções que um pronome relativo pode desempenhar. Vamos investigar quais são essas funções? As funções que ele pode desempenhar são sujeito ou objeto de um verbo. E como é que eu vou saber se eu nem conheço a palavra em inglês? Quando eu não conhecer, o que é que eu faço? Eu vou ao dicionário e traduzo para poder entender. Não é assim que a gente faz? É sempre assim. Então, lembre que quando o pronome relativo for seguido por um verbo, ou seja, logo depois do pronome vem o verbo, ele vai exercer a função de sujeito. Caso o pronome relativo for seguido por um substantivo ou pronome, ele exerce a função de objeto. Mas, professora, e se ele exercer a função de objeto e não for seguido diretamente por um substantivo ou pronome? Pode ser? Pode. E eu vou mostrar a vocês aqui um exemplo daqui a pouco, ok? Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Sujeito ou objeto? Vamos ver o exemplo, o primeiro exemplo. O homem que chegou agora é alto. Depois do pronome relativo, eu tenho um verbo. Pelo que eu acabei de falar para vocês, toda vez que a palavra que vier depois do pronome relativo for um verbo, ele vai ser sujeito. E aí tá comprovado. Mas até tem outra forma da gente saber isso, é fazendo a pergunta ao verbo. Chegou, não é o verbo? Quem chegou? O homem. Se o que tá retomando o homem, então tanto o homem como o que tem função de sujeito daqui do verbo chegou, certo? Já aqui no próximo exemplo, o carro que comprei estava na promoção. Pelo que eu falei anteriormente, esse pronome relativo deveria ser seguido por um substantivo ou por um pronome para ter função de objeto. Mas cadê, professora, aqui o pronome e o substantivo que tem? Porque aqui tem um verbo, comprei, certo? Tem um verbo comprei. Mas como é que você vai me dizer que aqui é objeto? E aqui é objeto, viu? Eu vou mostrar para vocês como. Aqui eu tenho o sujeito dessa oração, ele está na desinência, ele está implícito. Eu comprei. Então, quem comprou foi eu, não foi nem o carro nem o que comprou. Quem comprou fui eu. O sujeito dessa oração não pode ser o que, porque que está retomando o carro. Eu comprei, o sujeito sou eu, ele está aqui implícito, ó, na desinência do verbo. Mas eu comprei o quê? Quem compra, compra algo. E aí onde está? Quando a gente sabe entender na frase, ou identificar na frase o objeto do verbo, o sujeito do verbo, fica mais fácil entender também em inglês. Então, quem comprou? Eu é o sujeito. Comprou o quê? O carro é objeto. Então, é óbvio que esse que aqui também é objeto, certo? Agora vamos pensar em inglês. Lá os exemplos estavam em português. Pensando em inglês, nós temos aqui, ó, quando o antecedente for pessoa, o pronome relativo exerce a função de sujeito do verbo. Usa-se who ou that. O antecedente de quem? O antecedente do pronome. Veja esse exemplo aqui, ó. The boy who or that arrived is blonde. Eu tenho aqui o pronome who ou that. Lembrando que nessa frase eu posso usar tanto who quanto that. E quem é que antecede eles? Boy. Boy, vocês sabem que é garoto. Se boy é garoto, então é pessoa. Se é pessoa, eu só posso usar aqui who ou that. E lembrando que aqui tem função de sujeito, né?
that arrived. Arrived é o verbo chegar. Quem chegou? O boy. Então, esse quem, esse que, exerce a função de sujeito dessa oração. Aí eu posso usar who ou that. O garoto que chegou é loiro. João Gabriel. Quando o antecedente for coisa ou animal, o pronome relativo exerce a função de sujeito do verbo. Usa-se which or that. Então, quando for o antecedente pessoa, eu vou usar who ou that. Mas, quando o antecedente for uma coisa ou um animal, eu vou usar which or that. Deu para perceber que that pode ser usado tanto se o antecedente for coisa, como se o antecedente for pessoa? É exatamente isso. That pode ser usado nas duas opções aí, certo? The cat that or which is in the garden belongs to my sister. Eu tenho aqui that ou which, que são os pronomes relativos. E o antecedente dele é the cat. Se cat é gato, eu não poderia usar aqui who, porque who só é usado para pessoas. Mas that eu posso, porque eu posso usar para pessoas, para coisas ou animais. Ok? O gato que está no jardim pertence à minha irmã. Mais um exemplo. Com coisa agora. Lá eu falei de gato, que é um animal. Agora eu vou falar com coisa. The brown guitar that or which was on the table is mine. Então, that e which está se referindo a essa coisinha aqui, ó. The brown guitar. O violão marrom. Então, o violão marrom que estava em cima da mesa é meu. Atenção. Pay attention, please. Lembre-se, quando o pronome relativo for seguido por um verbo, ele exerce a função de sujeito. Beleza? Caso o pronome relativo seja seguido por um substantivo, artigo, pronome ou outra classe de palavra, ele exerce a função de objeto. Beleza também, mas vocês viram que ele pode ser seguido por um verbo e ter a função de objeto, como eu expliquei para você, porque ali o pronome estava implícito na desinência do verbo. Então, vejam, pessoal, eu tenho que estar antenado com as classes de palavras, mesmo em português, certo? Porque eu reconhecendo-as em português, eu vou saber empregar as regras em inglês. Se eu não souber, professor, eu aprendo. Aos poucos eu vou aprendendo, certo? Aí nós temos, ó, the cat, which or that I saw in the garden was mewing. Então, o gato que estava miando, que eu vi no jardim, estava miando. Então, se eu tenho aqui esse I, que significa eu, é um pronome. É óbvio que esse that ou it vai ser objeto. Ele não pode ser sujeito. Para ser sujeito, aqui tem que ser logo, de cara, um verbo. Beleza. The girl who that I saw in the beach was beautiful. Aqui mais uma vez, ó. Saw é o verbo ver, mas antes dele eu tenho um I, que é um pronome sujeito, eu. Então, se aqui eu tenho um pronome, depois dos pronomes relativos, eu tenho um pronome sujeito, é óbvio que esses pronomes sujeitos vão exercer função de objeto. Mais adiante, nós temos aqui, ó, quando eu só posso usar o pronome that. Be careful. Tenham cuidado para não deslizar em alguma regrinha. Quando houver dois antecedentes, pessoa e coisa, eu só posso usar that. Por quê? Porque who só é usado para pessoa, mas lá vem uma coisa, então eu não posso usar who. O which é só usado para coisa, mas lá vem uma pessoa junto. Eu não posso usar who, então eu vou usar that, que pode ser usado para os dois. Veja o exemplo. I know the singers and the songs that she mentioned. Então, eu tenho singers, pessoas, que significa cantores, e tenho songs, coisa, que significa as canções. Então, eu conheço os cantores e as músicas que ela mencionou. Atenção, mais uma vez, quando eu só posso usar that, após adjetivos no superlativo, first e last. Só um momento que vai passando um carro de som aqui.
amenizou. Vamos lá. Então, ó, após os adjetivos no superlativo, não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram os adjetivos no superlativo, quando termina em ST, então eles estão no grau superlativo. Toda vez que o adjetivo vier no superlativo, ou tivermos first, que quer dizer primeiro, e last, que quer dizer último, nós vamos usar that. Não podemos usar who nem which, só that. Por exemplo, she is the sweetest woman that I have ever met. Então aqui eu tenho sweetest, mais doce, tá no grau superlativo, mais doce. Então, that, mesmo se tratando de pessoa, ela é a mulher mais doce que eu já encontrei. No próximo exemplo, the last time that I saw him was in May. Então, last, a última, time é coisa, mas eu não posso usar which, é coisa, significa tempo, não é isso? Ou vez. A última vez que eu o vi foi em maio. The first thing that you have to do is call the police. Então, mais uma vez, first, primeira, eu não vou, mesmo que aqui tenha thing, que quer dizer coisa, eu não posso usar which, eu vou usar that, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a polícia. Mais uma vez, eu só posso usar that após all, one, everything, none, some, and, you know, e seus compostos. Aí são, toda vez que a gente tiver todos, somente, tudo, ninguém, alguém, nenhum, a gente vai usar sempre that. Veja os exemplos. She ate something that we never saw. Ela comeu algo que nós nunca vimos antes. E aí nós temos o gifzinho, né, da menininha comendo bastante. Lembre-se, os pronomes relativos podem ser omitidos quando funcionam como objeto, nunca quando exercem a função de sujeito. Por que será? É porque em inglês as frases nunca podem vir sem sujeito. Então, se o pronome relativo for objeto da frase, ele pode ser omitido. Mas se ele for sujeito, ele não pode ser omitido. A frase tem que ter ele ali de todo jeito. Don't forget. E também nós temos mais um pronome que é usado para indicar posse. Nós vimos who, which e that. That pode ser usado tanto para falar de coisas como de pessoas. Which vai ser usado só para falar de coisas e who vai ser usado só para falar, se referir a pessoas. Já agora nós vamos ver mais um pronome relativo, que é o pronome whose. Significa cujo. O pronome relativo, né, whose, cujo ou cuja, estabelece uma relação de posse, é usado com qualquer antecedente, seja coisa ou pessoa. Esse pronome sempre é seguido por um substantivo e nunca pode ser omitido. Whose também nunca pode ser omitido. The cat, whose owner is my sister, was in the garden. O gato, cuja dona é minha irmã, estava no jardim. Então vai ser usado para isso, para indicar posse. O gato da minha irmã, né? E aqui nós temos uma pequena tabela com The Language Note para vocês observarem quais são as funções dos pronomes e quando eles podem ser usados. Então, ó, função de pessoa, function of people, nós temos quando for exercer a função de sujeito, who e that. Quando for exercer a função de objeto, who e that. Vocês esqueçam esse whom por enquanto, depois a gente vê. E quando for indicar posse, whose, ok? E a função do pronome relativo, quando se referir a thing, coisa, eu posso usar which or that. Quando for objeto, which or that. Mas quando for indicar posse, whose. Ok, galera, então é essa a aula sobre Relative Pronouns. Eu vou deixar os slides com vocês e vamos fazer agora nossos exercícios. Bye, bye!